Eu vou explicar a resolução de um problema chamado alarme despertador. Este problema foi até apresentado na Maratona Brasileira de Programação. Ele está disponível na plataforma URI Online Jude sob o código 1103. Com este link você consegue acessar diretamente o problema. Aqui tem a descrição dele, só que eu não vou ler tudo, eu vou me ater aos principais pontos, que é a entrada e a saída. Como entrada, ele vai fornecer para nós 4 inteiros, tá? Referente os dois primeiros a uma hora inicial e um minuto inicial, e os dois últimos inteiros referentes a uma hora final e um minuto final. E o que ele quer saber como saída é quantos minutos tem de distância de uma hora inicial para uma hora final, tá ok? Então, esse problema foi desenvolvido em C++, tá? E a condição de parada, que ele também indica aqui no texto, é que quando eu encontrar 4 zeros, né, a hora 1, minuto 1, hora 2, minuto 2 forem zero para parar o programa. Então, aqui inicialmente eu criei as 4 variáveis para guardar esses valores de hora 1, minuto 1, hora 2, minuto 2. Aqui eu faço a leitura destes valores, tá? Porque inicialmente já pode de cara encontrar 0000, então não devo nem fazer o laço, se acontecer isso. Mas caso eu entre dentro do laço, não sejam 0000, ao final do laço eu também tenho que fazer novamente a leitura dos novos valores para verificar se eles agora são 0000 ou se mudaram para novos valores, tá? Ou se são novos valores. Então, eu faço uma leitura prévia antes de entrar no laço. Essa acontece uma única vez. E quando eu estiver no laço, sempre ao final dele, antes de finalizar, esse é o fecha-chave do laço. Eu leio os valores novamente, porque automaticamente ele vai vir testar a condição, para ver se continua ou não a fazer o laço. Ok. Então a forma de fazer, tem duas lógicas de programação que eu posso usar no laço. Então, a primeira, que é a que está sendo utilizada aqui, é o seguinte. Se a primeira hora for zero, e o primeiro minuto for zero, e a segunda hora for zero, e o segundo minuto for zero, se tudo for zero, essa expressão vai me retornar a verdade. Mas o laço, ele trabalha somente se for verdade. Então, se eu usasse só do jeito que está aqui, a única condição para o laço continuar executando é se tudo fosse zero, mas eu quero exatamente o contrário. Eu quero que o laço execute quando tudo não for zero. E só pare de executar quando tudo for zero. Então eu coloquei um não aqui negando, tá? Essa expressão. Então o laço vai continuar executando quando tiver algum diferente de zero. Se tudo for zero, ele para. Então aqui pode ser 0, 0, 0 e 1. Então como aqui deu falso, né? Porque não é igual a zero. Então aqui tudo vai gerar falso. Negando essa falsidade vira uma verdade e o laço executa enquanto a condição dele é verdadeira, então ele vai continuar executando. Só vai parar quando aqui der tudo falso. Ou seja, se for zero vai dar verdade, verdade, verdade e verdade. Então isso aqui geraria verdade. Com a negação dessa verdade e falsidade, então o laço falso ele sai. Uma outra forma de fazer seria utilizando aqui, ó, se hora 1 for diferente de zero, ou minuto 1 diferente de zero, ou hora 2 diferente de zero, ou minuto 2 diferente de zero, ele também continua executando. Então, como é ou, para que dê falso aqui, tudo tem que ser falso, tá? Então, se a hora 1 for diferente de zero, se for verdade isso daqui, mesmo que o restante tudo seja zero, tá? Ele vai continuar executando. Então, para que ele dê falso aqui, a única forma de dar falso aqui é que todos sejam 4 zeros. Por exemplo, 0 é diferente de 0? Não, é falso. 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 Então, o ou com as 4 subexpressões falsas vai gerar falso e vai sair do laço. Se qualquer um desses aqui der verdade, ou seja, realmente qualquer pedacinho for diferente de 0, a expressão como um toda vai dar verdadeiro e ele vai continuar o laço. Tá? Então, são duas formas de fazer a lógica para o laço. Vamos ver que agora a lógica interna da programação. Tá? Então, tem esse if. Esse if, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se a próxima hora está no outro dia ou não. Se for uma hora do outro dia, ele vai somar mais 24 na segunda hora. Tá? Por quê? Porque quando ele passa de um dia para o outro, ele perde 24 do valor dele. Tá vindo lá, ó, 23.
Do 23, que deveria ir para 24, ele vai para zero. Então ele perdeu 24 valores. Porque se a gente contasse de forma contínua, seria 24 e 25. Só que esse 25 já é 1. 1 hora da manhã seria 25. 2 horas da manhã seria 26. Então está perdendo 24. Então eu tenho que compensar esse 24 aqui no cálculo. Tá? Então eu vou dar 4 exemplos de situações que podem acontecer. Eu posso ter uma hora 1, minuto 1. Hora 2, minuto 2. Tá? Então, nesse caso aqui, a hora 1 é maior do que a hora 2. Então estou dentro do mesmo dia. Essa hora 2 aqui é uma hora na frente da hora 1, mas dentro do mesmo dia, tá? Eu posso ter uma situação onde a hora 1 seja igual à hora 2, mas o minuto 1 é menor do que o minuto 2. Então ainda estou dentro do mesmo dia. Esse aqui é uma hora na frente da hora inicial, a hora final é uma hora na frente da hora inicial, embora elas sejam iguais, mas como o minuto 2 é maior do que o minuto 1, então é uma hora na frente dentro do mesmo dia, tá? Então, como é dentro do mesmo dia, eu não preciso acrescentar 24 no, na segunda hora. Se eu tiver assim, ó, dentro da mesma hora também, aqui é igual, parecido com esse exemplo daqui, a hora é a mesma, mas o segundo minuto é menor, tá? Então aqui já é num outro dia. Então, a partir de 11h30 da manhã de um dia, foi 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, até chegar em 11 horas do outro dia. Então, neste caso, eu vou ter que compensar aqui com mais 24. Para que quando eu fizer a subtração do hora 2 pela hora 1, eu dê um valor positivo, porque senão aqui pode dar negativo, tá? Porque parece que esse horário, essa hora em minuto é menor do que esse, mas não é. É maior, só que é do outro dia. Ou um outro caso que fica explícito isso, que por exemplo, a primeira hora é maior do que a segunda hora, tá? Então aqui está bem claro que é no outro dia, embora essa hora pareça que é menor, se fosse no mesmo dia, mas sempre como essa é a hora final, é a hora que a Daniela, que vocês vão ler o problema, vai acordar, então como é no outro dia, eu vou ter que somar 24 a essa hora, tá? Então vamos analisar aqui o que esse if está fazendo. Se a hora 1 for maior do que a hora 2, tá? Qual é o caso que acontece isso? Esse único caso aqui, ó. A hora 1 é maior que a hora 2, então eu já tenho certeza que é no outro dia, então eu já posso incrementar 24 na hora 2. Então aqui em vez de 10 seria 34, né? Aí eu vou fazer 34 menos 11 para eu saber quantas horas decorreram de um para o outro. Beleza? Ok. Então, eu posso ter essa situação ou eu posso ter essa outra situação, né? Essa primeira situação que eu já tenho certeza que eu não tenho que somar 24, que é no caso da hora 1 ser menor que a hora 2. Se a hora 1 é menor que a hora 2, eu com certeza estou no mesmo dia, tá? E um horário subsequente lá na frente da hora 2. Então eu não preciso somar 24, nesse caso eu não preciso. Agora esses dois do meio eu tenho que analisar, tá? Um caso eu vou precisar, o outro eu não vou precisar. Nesse caso aqui do meio, tanto a hora 1 quanto a hora 2 são iguais, que é o que eu estou analisando aqui, ó. Hora 1 hora 2 iguais. O que vai me dizer se eu vou somar ou não 24 é pelo minuto. Se o minuto 1 for maior do que o minuto 2, minuto 1 maior que o minuto 2, como é esse exemplo aqui, então quer dizer que aqui é um outro dia. Eu saio de 11h30 de um dia e estou em 11 horas da manhã do outro dia para eu acordar, ou seja, para a hora final. Esse aqui não é no outro dia, esse aqui é no mesmo dia. Embora a hora 1 seja igual à hora 2, mas o minuto 1 é menor do que o minuto 2. Aqui é dentro do mesmo dia, um horário à frente, tá? Lembrando que aqui é uma hora inicial, minuto inicial, uma hora final, minuto final. Então, esses dois casos eu tenho que acrescentar 24, porque a hora final se dá no outro dia. Então, essa hora aqui é maior que essa. Aqui é bem explícito, né? Porque pela primeira hora eu já olho isso, mas quando as primeiras horas forem iguais, nesse caso aqui, eu olho pelos minutos, tá? Se o minuto 1 for maior que o minuto 2, então é no outro dia. Então, nesses dois casos, eu acrescento 24. Beleza. Uma vez que eu já tenho a diferença aí com as horas, eu vou ter que converter isso em minutos. Eu sei que uma hora são 60 minutos. Então, basta que eu multiplique o valor da hora por 60, eu vou ter em minutos, ok? Depois basta eu somar
quantos minutos eu tenho na hora, com quantos minutos eu realmente tenho em minutos. E eu vou ter lá um valor correspondente a minutos daquela hora, tá? Então, por exemplo, 10 e 30, né? Então, eu tenho, dentro de 10 horas eu tenho 600 minutos, mais os 30 minutinhos do 30, tá? Então, 630, o 10 e 30. Então, eu faço essa conversão. Então, R1 e R2 estão completamente em minutos agora, tá? Então, fica fácil saber quantos minutos tem de diferença de um horário para o outro, de 1 hora 1 minuto 1 para 1 hora 2 minuto 2, subtraindo o 2 do 1, tá? Porque o 2 é mais à frente do 1. Eu vou ter essa resposta. Então, aqui o Cout, indicando a resposta, e novamente a leitura dos dados para eu verificar se são 0000 e o céu é do laço, ou eu faço novos cálculos com esses valores, tudo novamente. Caso não seja tudo zero, aí eu venho aqui e faço os cálculos de novo e dou quantas saídas forem necessárias para quantas entradas forem fornecidas.